A paz do Senhor, amadas Brasil, amados irmãos, o povo que está nos ouvindo neste momento. Nós vamos tirar aqui mais uma meditação na palavra do Senhor. E hoje nós vamos tirar uma dúvida que às vezes quando você lê a palavra do Senhor, ela vem sobre o teu coração. E a dúvida de hoje ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, porque a Bíblia vai dizer que em 6 dias foram criadas todas as coisas que existem na terra. E no 7º dia, o nosso Deus, ele descansou. E quando nós começamos a ver, nós vemos que o Senhor ele cria a luz, cria a terra, cria os animais. Só que quando nós vemos os cientistas de hoje, eles vêm dizer que a Terra tem milhões de anos. Só que quando nós pegamos a Bíblia e começamos a ler, nós sabemos que no sentido literal, que a Bíblia ela tem somente milhares de anos. Então nisso surge uma dúvida. Estaria a Bíblia errada ou estariam os cientistas certos que a nossa Terra tem milhões de anos? Então nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor para entender que a Bíblia ela é poderosa e para entender que a Bíblia ela não erra, porque ela é a palavra do nosso Deus. Então a primeira coisa que nós vamos ver, vamos olhar aqui o sentido literal da palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, que é a palavra do Senhor, nós vamos pegar aqui, se você estiver com a sua Bíblia, pega Gênesis, capítulo 1, e vamos ler o versículo 5, que vai dizer assim: E Deus chamou a luz dias e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã, o primeiro dia. Quando nós vamos para o Gênesis capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: Chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã, o dia segundo. E quando nós vamos analisando e meditando na palavra de Deus, nós sempre vamos ouvir esta palavra: foi tarde e manhã, o dia primeiro. Foi tarde e manhã, o dia segundo. Foi tarde e manhã, o dia terceiro. E assim vai, dia 4º, dia 5º, até o dia 6º. Então, quando nós entendemos tarde e manhã, logo vem ao nosso pensamento um tempo de 24 horas. Porque nós começamos a pensar tarde, manhã, depois vem a noite. Então nós começamos a imaginar no nosso pensamento, e Deus falando de primeiro dia, que aqui equivale a um período de 24 horas. Então Deus demorou 6 dias para fazer a terra, para construir todos os seres viventes, e no 7º dia o Senhor ele descansa. Se nós pegarmos aqui simplesmente no sentido literal, é isso. Mas então por que os cientistas eles falam que a Terra tem milhares de anos? Quando nós pegamos agora o capítulo 1 de Gênesis, e nós lemos: No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós vamos para o versículo 2, diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vamos ver, irmãos, que Deus, no princípio, ele cria os céus e cria a terra. E quando chega no versículo 2, essa terra que Deus criou, ela está sem forma e vazia. Se ela está sem forma e vazia, foi porque pode ter ocorrido algo que o deixou ela nessa condição. E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Então nós vamos ver que, olhando assim, nesse tempo quando Deus faz os céus e a terra, até ela ficar sem forma e vazia, pode ter havido um lapso temporal muito grande, que quando os cientistas eles fazem as suas análises, que encontram que a Terra tem milhões de anos, poderia ser explicado
entre o capítulo 1 e versículo 2. Porque quando nós pegamos a Bíblia lá na genealogia, lá no livro de Mateus, nós vamos ver que a Bíblia vai trazendo a genealogia de cada um. E Abraão gerou, e Adão gerou, vai pegando toda a genealogia até chegar em nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós vamos ver que de um versículo para o outro, essa genealogia, ela abrevia, né? Vamos dizer assim, ela abrevia algumas gerações. Por que isso? Porque o que o Senhor quer, o que a Bíblia Sagrada quer, é que você conheça esse Deus. A Bíblia Sagrada foi escrita para te dar vida, para te dar entendimento, para fazer você chegar mais perto desse Deus que Ele é todo poderoso. Então nós vamos ver que algumas coisas, elas são abreviadas. Algumas coisas na Bíblia, você não consegue, Deus, Ele não se preocupou com algumas coisas quando estava ali trazendo inspiração para aqueles homens que escreveram a palavra do Senhor. Então, as coisas mais importantes foi passado, mas em nenhum momento a Bíblia ela se contradiz. E a ciência cada dia a mais, ela tem mostrado a veracidade da Bíblia. Quando nós pegamos ali o versículo que vai falar dos luminares, nós vemos que hoje, tudo que foi falado lá no início, serviria para estações, para tempos, para sinais. A ciência, ela iniciou, o nosso tempo é contado de acordo com a palavra de Deus. Então a Bíblia, irmãos, ela é fiel e verdadeira. Tanto responde a resposta dos cientistas, que acreditam ser milhares de anos, como a resposta daqueles que acreditam que a Bíblia, que o mundo tem somente milhares de anos, e não milhões. Porque em 6 dias foi criado tudo. Em 6 dias foi criado os céus. Em 6 dias foi criado os luminares, as águas, a luz. Em 6 dias foram criadas as plantas, os animais, tudo o que habita no mar, o ser humano, você, eu. Então não há contradição nenhuma. Porque se você quiser ficar com a explicação de milhões de anos, você vai para capítulo 1 e depois versículo 1 e versículo 2. Se você quer ficar com a explicação de milhares de anos, você começa a ler a Bíblia do 3, quando Deus começa a criar todas as coisas. E chegando em nossos dias atuais, você vai entender que nós temos apenas milhares de anos ou milhões de anos. Então que você saiba que a palavra de Deus ela é verdadeira, que a palavra de Deus é imutável. E esse rápido ensinamento para você, para que você entenda a cada dia que Deus, Ele quer fazer algo diferente sobre a tua vida. Você entenda a cada dia que você pode ler a Bíblia no sentido natural, no sentido histórico, como você também pode ler a palavra de Deus espiritualmente, através da interpretação que o próprio Deus vai trazer para o seu coração. Então, foi uma rápida mensagem, foi um rápido ensinamento nessa noite. Fique com o nosso Deus. Que o Senhor venha abençoar a tua vida nesse dia, nesse 7 de setembro. Que a paz do Senhor esteja sobre seu lar e sobre a sua casa. Deus abençoe cada um de vocês. A paz. E não esqueçam, se inscrevam no canal. Toda terça-feira, às 19h30, tem um vídeo, uma palavra do Senhor, tirando as suas dúvidas
para que a Igreja de Deus cresça sobre a terra. Fiquem na paz do Senhor Jesus.